Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje a aula de produção textual, dando continuidade à nossa unidade, certo? Nós vamos trabalhar hoje com histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, que está lá no capítulo 4 do livro de produção textual de vocês, nas páginas 71 a 83. Vocês vão perceber que esse gênero textual ele é bastante parecido com as tirinhas, que nós já trabalhamos no capítulo anterior, certo? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos trabalhando com histórias em quadrinhos. Bem, história em quadrinhos. O que seria esse gênero textual? É um gênero textual narrativo feito por uma sequência de imagens dispostos em quadros. Então, é bem parecido lá com as tirinhas. Aí você poderia estar me perguntando, professora, se é feito em sequência, se é utilizado as imagens, se é disposto em quadros. Qual é a diferença da tirinha para a história em quadrinhos? A história em quadrinhos, ela é mais longa, certo? A tirinha, ela tem apenas 3 ou 4 quadrinhos. Ela não ultrapassa isso. Então, a diferença está exatamente na questão da quantidade de quadros. A quantidade de quadrinhos que nós utilizamos para formar a história, ok? Muito bem. Também conhecida pela sigla HQ, história em quadrinhos, todas as vezes que você verificar em alguma prova, em alguma atividade, essa sigla HQ é de história em quadrinhos. Podem ser denominadas, as histórias em quadrinhos, ela pode ser denominada em outros países como mangá. No Japão, certo? Eles chamam a história em quadrinho de mangá. E em Portugal é conhecida como história aos quadros, aos quadrinhos, certo? Então, essa é a diferença que existe de um país para outro. Aqui nós conhecemos por HQ ou como gibi, que é o que nós vamos ver mais na frente um pouquinho, tudo bem? Vamos avançar mais um pouco. A origem das HQs. Vamos ver qual é a origem das histórias em quadrinhos. Vamos começar da origem, não aqui no Brasil, mas a origem no exterior. Onde foi criada a primeira história em quadrinho? A primeira história em quadrinho, ela foi criada em 1895 nos Estados Unidos. Essa história em quadrinhos que foi criada foi lançada em um jornal, na New York World. Lançou a seção de humor com quadrinhos. Qual foi o quadrinhos que foi utilizado? Qual foi essa história que foi utilizada nesse jornal, na New York World? Foi utilizado o seguinte quadrinho, do ilustrador Richard Felton, Walt Kent, criou o personagem Yellow Kid, que é o menino amarelo. Vocês vão poder depois pesquisar na internet, tem várias historinhas, são histórias bem legais, certo? Desse menino, o menino amarelo, o Yellow Kid, certo? Então, esse menino, ele tinha vários quadrinhos humorísticos. Então, esses primeiros quadrinhos foram publicados no jornal New York World, ok? Tudo tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então, vamos lá. Então, professora, qual é a origem das histórias em quadrinhos no Brasil? No Brasil, foi criada um periódico em 30 de janeiro de 1869. Esse periódico era Vida Fluminense. Esse periódico já existia há bastante tempo, só que ele publicou as aventuras do Nhoquim, certo?
Esse nhoquim, até hoje, ele é bem conhecido em alguns lugares daqui do Brasil. Ele é bem conhecido. Só que, principalmente lá na região sul, sudeste, aqui é bem conhecido, certo? Então, a impressão era contada as impressões que se tinha da viagem à corte. Então, ainda retomando a história do Brasil, certo? Esse nhoquim, ele conta um pouquinho da história do Brasil. Então, nesse período foi publicado esse quadrinho. Foi escrita e desenhada por Angelo Agostini, italiano que chegou ao Brasil ainda adolescente. É considerado o criador das primeiras histórias em quadrinhos no Brasil. Então, ele é considerado o pai das histórias em quadrinhos no Brasil. Ah, professora, eu não sabia disso. Pensava que era Maurício de Souza. Não. Maurício de Souza, ele já é agora contemporâneo, já é do nosso período, ele já é do período moderno. O primeiro a criar a história em quadrinhos no Brasil foi Ângelo Agostini, certo? Então, em 1905 foi lançada a primeira revista de histórias em quadrinhos no Brasil, que foi chamada de O Tico Tico. Então, em 1938, houve o sucesso do gênero no país, com a publicação da revista Gibi. Daí o nome Gibi que nós chamamos hoje. Você vai numa revista, numa banca de revistas e procura. Aqui tem algum gibi para vender? Então, o Gibi vem daí. Exatamente da primeira revista que ganhou sucesso no Brasil, revistas em quadrinhos que ganhou sucesso aqui no Brasil, que foi a revista Gibi. Tudo bem? Até aqui tá tudo tranquilo? Ótimo. Então vamos dar sequência, tá bom? A evolução das histórias em quadrinhos no Brasil. A primeira revista totalmente colorida de HQs foi A Turma do Pererê, criado por Ziraldo, publicada em 1960. Então, Ziraldo foi que criou a primeira revista em quadrinhos totalmente colorida. Até 1960 não existia revistas em quadrinhos totalmente coloridas, tá? Então, Maurício de Souza iniciou seu trabalho como cartunista em 1959, com uma série de tirinhas que tinha apenas 2 personagens e depois criou novas histórias com mais personagens, que aí nós conhecemos por Turma da Mônica. Então, professora, quais seriam os primeiros personagens lá de Maurício de Souza? Quais foram? Os primeiros personagens de Maurício de Souza foi um cachorrinho azul, certo? Você depois vai procurar lá, que é o Bidu. Você vai procurar a história criada por Maurício de Souza e você vai ver que o primeiro personagem dele foi o Bidu, não foi a Mônica. Depois foi que veio a Mônica, veio o Cebolinha e assim por diante, tá bom? Então vamos avançar. As características das HQs. Quais são as características das HQs? É uma história apresentada em sequência de quadros, geralmente na horizontal. Isso aí é para a gente resumir tudo, tá, gente? Ocorre em tempo e espaço determinados. É diferente lá da tirinha, que a tirinha tem um espaço bem limitado, o espaço e o tempo. Pode apresentar só imagens, mas também pode apresentar imagens associadas a textos, que aí nós chamamos de linguagem mista. Nós também já estudamos no mês passado a linguagem mista, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Estão lembrados? Muito bem. As falas das personagens são indicadas por balões. Então, aqui também tem a presença dos balãozinhos para indicar a fala dos personagens. A expressão facial e corporal dos personagens contribui para o efeito de sentido do texto. Aí também tem a presença da linguagem não verbal,
porque a expressão facial e a expressão corporal faz parte da linguagem não verbal. Lembraram de tudo isso? Ótimo. Então, se lembraram, agora vamos prosseguir com os nossos estudos. Veja, agora é sua hora de exercitar tudo aquilo que você aprendeu nessa aula de hoje. Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho todo o passo a passo desse gênero textual. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse gênero, tudo bem? Então, não esqueça, fique em casa e clica lá em tarefas de casa para poder você visualizar quais são as atividades propostas de hoje, tá bom? Então, um forte abraço, grande beijo em todos vocês, tchau, até a próxima!